boa semana, né? Começando aí depois do carnaval. Bom dia, Edson. Bom dia, Thalita. Quem nos assiste, quem nos escuta, ao vivo depois aí na live. Foram jogos disputados, né? O Sport Superior no sábado. Conseguiu fazer um bom jogo, vitória justa do Sport. E o Retro foi melhor também, contra o Maguari, né? O jogo estava empate até o final. Mas acho que o Retro procurou mais o gol. Então acho que os resultados aí fizeram justiça ao que as equipes apresentaram nas partidas. Bons jogos, né, Edson? Normalmente em finais de campeonato, assim, jogos decisivos, vai ter um futebol meio arrastado. Mas dessa vez a gente viu coisa boa, Edson. Tudo bem com você? Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thalita. Todo mundo que está ligado aí em destaque da rodada. Pois é, Júnior. Foram 2 bons jogos aí que a gente pôde acompanhar, né? O clássico no sábado, o jogo no domingo também entre Retro e Maguari. E aí a gente vai falar tudo aqui ao decorrer do programa sobre essas 2 partidas. Bora começar com o clássico, rapaz, que o clássico mexeu com as emoções dentro de campo apenas de uma torcida só, né, pela incompetência de todos que fazem futebol aqui em Pernambuco, né, porque era um jogo para ter 2 torcidas, embora eu sei que Marcos Leandro pensa diferente de mim, né? Com certeza, estava me preparando para, de novo, né, mais um sábado de terror, e não foi assim, né, tivemos algumas ações isoladas sim, em Ponte dos Carvalhos, principalmente, né, 12 integrantes do esporte foram detidos com armas brancas, mas nem de perto do que aconteceu naquela mobilização das 2 torcidas na rua naquele 1º de fevereiro. Né? Então, é cedo para falar que ainda tem um clássico, mas comparando com o que foi, né, assim, para entender o que dizer, né? Essa medida que não resolve, mas já que não temos competência para controlar 2 torcidas em campo, que seja assim. Se eu tivesse a convicção de que não aconteceu a bagunça porque só tinha uma torcida em campo, eu estava com você, Marquinhos. Mas eu confesso que eu não tenho essa convicção, entendeu? Assim, como eu falei, né? A gente não pode ver mais um clássico por aí, não pode botar a mão no fogo, né? De maneira alguma, bota a mão no fogo. Quem pode dizer o que já aconteceu. E todas as grandes confusões aqui foram com 2 torcidas em campo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas dentro de campo tivemos um grande futebol, rapaz. Principalmente do lado do esporte, né? Foi justo o resultado, Edson Júnior? Sim, foi justo. Acho que o Sport foi quem procurou mais o gol, né? Até porque tinha essa questão de todo o peso, né, dos jogos da primeira fase. Não tinha conseguido vencer o clássico contra o Santa, nem contra o Náutico. Dessa vez adotou uma postura diferente, né, em relação ao primeiro jogo contra o Santa Cruz lá no Arruda, o clássico da primeira fase. O Sport procurou mais o jogo, teve iniciativa, né, atacou mais e por isso foi premiado aí, né? Teve o primeiro gol do Paciência, no segundo tempo uma jogada de bola parada consegue o segundo gol e tem aí uma vantagem para essa segunda partida. E o confronto está definido, Marcos? Acho que 80%, Juninho. 80%, né? Acho que 80%? Das mãos do esporte, né? Acho que, sim, nunca pode dizer nunca no futebol, né? Ainda mais que um clássico Santa e Sport no Arruda, com torcida única do Santa, né? Vai ser um Santa bem mais inflamado, né? Bem mais confiante da atmosfera do jogo, mas o Sport está mostrando uma evolução, né? Começa a mostrar uma evolução, com alguns atletas destacando bem, né? E a vantagem é grande, né? 2 gols de diferença, né? 2 ainda vai para pênalti, né? Então é uma montanha muito alta que tem que escalar o Santa, né? Vai ter que ser uma partida perto da perfeição e para conseguir tirar essa vantagem. Então acho que 80% nas mãos do esporte. O grande ponto, né, para mim foi assim, o esporte saiu da teoria para a prática, né? Porque muito se falava, muita gente me questionou, que eu disse que o Santa Cruz estava jogando o melhor futebol, e estava porque o esporte não tinha jogado essa bola ainda dentro de campo, né? E dessa vez jogou, Marcos. O esporte é melhor do que o time do Santa? Posso cravar isso agora? O esporte tem mais qualidade, né? É um melhor elenco, né? Do que o Santa Cruz. Foi um jogo decisivo, né? Acho que na maioria do campeonato foi melhor o Santa, né? Mas na semifinal, são 2 jogos só. O esporte no primeiro foi bem melhor, né? Então acho que se for ao longo do campeonato, o Santa para mim ainda foi melhor, mais regular. Né? Não uma partida só não, agora é uma partida importante. E como eu falei, né? O esporte dá sinais de recuperação, alguns jogadores se encaixando bem, né? As peças. Então acho que o esporte está no caminho aí, começando a crescer. E aí fez uma partida muito boa, né? Muito boa, sem aquela afobação que o esporte sempre tinha quando times que vinham bem fechados. E acima de tudo, né? O time vivendo o jogo, né? Um time bem tenso, time ligado, focado, né? Ao mesmo tempo tentava controlar o jogo sem desespero, mas disputando as bolas, sendo intenso. Então acho que isso foi um ponto importante para essa vitória do esporte. Acho que a intensidade, né, foi uma das armas do esporte nesse jogo, né? Isso, a intensidade. O esporte consegue ter uma intensidade boa nesse clássico.
E eu acho que também passa muito essa evolução que o Marcos falou pela questão da diminuição do rodízio, né? Acho que o Pepa começou a encontrar uma base de time, ele mexeu pouco nesses últimos 3 jogos na escalação, e com isso os jogadores vão pegando entrosamento, né? Vão se conhecendo mais, sabendo como é que o outro gosta de receber a bola ali mais na frente. Então acho que isso também acaba facilitando para essa evolução do esporte nesses últimos jogos. Eu botei uma enquete lá no meu Instagram e no meu Twitter, @JuniorMedrado TV, perguntando o seguinte: qual vai ser a final do Campeonato Pernambucano? Sport e Retrô, Sport e Maguari, Santa Cruz e Retrô ou Santa Cruz e Maguari? O que você acha, Edson? Nesse momento, quem tem a vantagem são o Sport e Retrô, né? Então acho que largam aí com essa vantagem. A gente não sabe ainda onde vai ser o jogo da volta. Não precisa ficar. Veja, a gente não sabe ainda onde vai ser o jogo da volta no Maguari. Em Bonito não vai receber o jogo, a gente já sabe que em Bonito não vai ser. Então, eu acho que essa questão ajuda muito o Retrô. Pelo resultado que ele conseguiu no primeiro jogo, o segundo jogo vai ser num campo neutro. Eu acredito que Sport e Retrô aí podem fazer essa final. Não pode ser em Bonito, né? Porque não tem estádio, não comporta as exigências mínimas. Teoricamente, não poderia ser na arena, porque seria configurado uma inversão de mando de campo, se bem que na cabeça de Evandro Carvalho tudo pode acontecer. Aí entra um outro detalhe. Foi muito bom esse seu levantamento, Edson, porque entra um outro detalhe. Eu conversava na sexta-feira com o Suede Lima, aqui no nosso canal, tem entrevista completa lá para quem quiser assistir, e ele falava que preferia jogar na ilha. Você acha, Marcos, que o Sport vai deixar Retrô e Maguari, teoricamente, se o Sport chegar à final, jogar no seu estádio? Será que o Santa vai deixar Retrô e Maguari, teoricamente, se o Santa chegar à final, jogarem no seu estádio? Já vão levar vontade de se acostumar com o ambiente, não? Acho que sim, por que não? Por que eu não deixaria? Não, acho que não vejo. Porque, por exemplo, o Retrô ou o Maguari iam se acostumar com a ilha. O próximo jogo seria na ilha. Um jogo só, acho que não faz diferença não, né? Assim, é um ponto, claro, a gente nunca deve duvidar da cabeça dos nossos dirigentes, como você falou aí. Mas acho que não, Juninho. Acho que isso é um ponto mínimo, né? Não leva para esse ponto, não. Acho que o jogo tende a ser na ilha, né? Na verdade, ontem já se falava muito depois do jogo que informações de bastidores diziam já que o jogo vai ser na ilha, né? Acho que o Maguari não quer jogar um Lacerdão, né? Que em tese seria mais vantajoso, entre aspas. Agora ele precisa do resultado. Pegar um gramado ruim também, nem seria prejudicar até o próprio Maguari, que é um pontinho também. Então acho que a tendência é mesmo vir aqui para Recife. O Retrô não tem torcida, né? Então se fosse contra Náutico, Sport e o Santa, aí acho que a diferença da atmosfera era outra. Então, como é o Retrô, não tem torcida ainda. Então acho que o jogo na ilha ou no Arruda ou nos Aflitos é o mais viável, né? E acho que se encaminha para a ilha, né? É o que eu vi ontem, depois do jogo. Também acho que não seja problema. O jogo aconteceu na ilha, no Arruda, esse jogo da volta, né, de Maguari e Retrô. Mas caso aconteça essa questão, acredito que não deve acontecer, mas caso aconteça, pode levar o jogo para os aflitos, né? O Náutico já não está mais na competição, então também seria aí um fator caso haja essa complicação aí nos bastidores. Eu acho mais possível ser nos aflitos, viu, Marquinhos? Eu acho que o Sport não vai querer, não. Eu acho até mais possível o Santa não se incomodar. Mas eu acho que o Sport, e principalmente com essa história de Laércio, ter dito aí para o NE45, não, foi para o Canal Gold, né? Que sonhou que ia ganhar o Sport dentro da Ilha do Retiro e tal. Sei não, eu tô achando que isso não vai rolar, não, viu? Se ficar essa picuinha, né? Se isso entrar em campo, a Sport pode não ser tão benevolente, né? Com o Retrô. Mas pode, quem sabe, né, querer ajudar o Maguari, né? Maguari cedendo o campo, né? O Suede conhece muito a ilha, né? Como você entrevistou bem ele, né, na sexta-feira, e ele conhece bem a ilha, então tá ali na casa dele, né? Então o Sport lhe dá uma forcinha aí ao Maguari nesse sentido. E aí, Edson? Os aflitos mesmo? Eu acho que se não pintar essa questão aí nos bastidores, né, também por conta dessa declaração do Laércio ontem pro gol, acho que o jogo pode ser na ilha, mas se realmente isso aí entrar na conversa, acho que os aflitos seria a melhor solução aí, né? Já que o Náutico não está mais na competição, seria uma solução boa aí para esse jogo da volta para o Maguari e Retrô. Pois é, vamos ver o que é que vai acontecer. Aí o Sport fez 1-0 com o gol do Paciência, rapaz. Foi frango, foi falha ou não foi nenhum dos dois, Marcos Leandro? Frango e falha, os dois, né? Uma bola fácil demais. Acho que ele sentiu o jogo, né? O Roquense faz, né? Um bom campeonato, mas sentiu o jogo, né? Assim,
tentou provocar do Sport no começo do jogo. Os relatos chegaram para mim nesse sentido, tentando ficar meio que superior, talvez uma defesa, né, para tentar controlar a ansiedade. Mas o fato é que foi uma falha grotesca, né? Falha feia demais, né? Foi mal para a bola fraca, né, do Paciência. Ele acabou cometendo esse erro que acabou ajudando muito, né, o roteiro da partida a mudar a favor do Sport. Então, para mim, o Roquene foi decisivo naquele erro que ele teve no placar do jogo. Concordo, acho que realmente foi uma grande falha do Roquene, né? Era uma bola defensável. E aí, como o Marcos falou, né? Muda todo o roteiro. Porque até ali o Santos estava conseguindo marcar bem o time do Sport, né? Não estava sofrendo tanto, né? Apesar do Sport ter a maior posse de bola, mas aí com esse gol do Paciência, muda todo o roteiro da partida, né? Com essa falha do Roquene. Você vê até que no intervalo, né? Na transmissão, o preparador de goleiro chega junto dele ali para dar um incentivo, tentar levantar um pouco a moral dele. Mas, de fato, a falha realmente contribuiu para que mudasse totalmente o roteiro do jogo. Foi uma falha, para mim não. Eu conceituo o frango como uma falha muito grande, sabe, Marquinhos? Eu conceituo um pouquinho diferente. Tipo assim, um frangaço, o cara errou muito. Frangaço, para mim, foi o gol que o Caba tomou lá do América Mineiro. Aquele foi um frangaço. Esse foi só um franguinho, entendeu? Ou então uma falinha, entendeu? Porque a bola, inclusive, bate no zagueiro do Santa Cruz, né? Então, um sentido diferente, né? Então, assim, atrapalha um pouquinho aquela raspada do zagueiro do Santa. Ele falhou, mas eu acho que mais por um pouco de presunção, enfim, soberba. Era uma bola defensável, Marcos. Acho que não, acho que ele sentiu o jogo, sentiu a pressão. Não fez uma boa partida, né? O Roquene. Então, alguns lances também senti que ele titubeou um pouco. E aí, esse nervosismo, né? Um jogo realmente muita pressão, né? Um jogo semifinal do campeonato. O Santa, ele sabia que o Santa ia ser mais atacado, né? Do que o Santa ia atacar, como foi no jogo. Então, ele acabou sentindo o peso da partida. Jogão, né? Eu gostei muito do jogo. Acho que o Santa faltou um pouco atacar mais. Por que o Santa entrou com a mesma estratégia que vinha tendo nos últimos anos, né? Tanto no primeiro jogo quanto nos jogos do ano passado. Por que dessa vez... Só que a diferença é que o Santa atacou nos outros jogos. Por que o Santa não conseguiu atacar nesse jogo, Marcos? Acho que o Sport foi melhor, né? Do que os jogos anteriores. Foi um time mais compacto. Aí destaco muito o Rivera, né? Impressionante como ele recupera a bola. Tanto que se não fosse a pergunta do Pedro Maranhão na coletiva sobre o Zé Lucas, ninguém ia lembrar de Zé Lucas, né? Porque o Rivera chegou, tomou a posição, ninguém fala de Zé Lucas, vai até para a seleção, né? O sul-americano está viajando hoje, nessa segunda-feira. Mas, sim, totalmente despercebido o Zé Lucas, porque o Rivera entrou muito bem. Então, roubando muitas bolas, né? Então, acho que isso atrapalhou muito os planos do Santa. Acho que a escalação do Santa era essa mesmo, era essa que eu colocaria, né? Já que o Galhardo mostrou que não tem condições mesmo de jogar há muito tempo. Então, era essa mesmo, né? Com o Vini tentando quebrar aquela linha de passe ali na saída de bola. Só que o Sport tinha mais gente que controlasse o jogo, né? O próprio Oliveira, que eu falei, que também sabe jogar, o Sérgio Oliveira também, o Lucas Lima. Esse meio campo do Sport foi muito bem e acabou, né? Tanto que a jogada do gol é uma jogada do Lucas Lima de calcanhar, com o Rivera chegando no ataque, tocando para o Paciência, né? Então, acho que esse meio campo do Sport foi o segredo para esse controle que o Sport teve e o Santos não conseguiu controlar tanto na marcação, apesar de uma marcação quase individualizada que o Itamar Schulli fez mais uma vez. E no ataque teve a bola para mudar o jogo, né? Naquele finalzinho do primeiro tempo, né? O Thiaguinho, na verdade, o Santa cresce a partir dos 40 minutos. Primeiro tem a jogada do Thiaguinho, que ele deixa o Hereda sem pai nem mãe, aí bate aí, o Kaique defende. No escanteio, o William Alves cabeceia, o Kaique defende de novo, e aos 45 tem aquela jogada cara a cara, né? O lançamento do João Pedro, e o Thiaguinho bate mal. Então, 3 chances em 5 minutos. Se você faz o gol ali, o segundo tempo é outro, né? Mas não fez, ficou difícil no segundo tempo. Não faria as 2 mudanças, tá? Matheus Melo e Thiago Galhardo, não faria um só. Eu acho que o Santa usou demais, não era para isso, né? Acho que tentar controlar até a diferença por um gol diferente seria mais acessível, pensando no jogo da volta, e botou os 2, arriscou tudo para empatar. É uma estratégia, né? O Itamar usou, não deu certo, e o segundo tempo foi ainda maior, para mim, o domínio do esporte. E aí, Marcos, eu acho que ele talvez tenha caído um pouco nessa empolgação, né? Do finalzinho do primeiro tempo ali, que o Santa teve essas chances. Talvez isso tenha influenciado nessas mudanças. E aí tem uma outra questão, que aí vem se falando muito, que é a questão da utilização do Galhardo, né? Eu vi muita gente criticando essa alteração da entrada do Galhardo no começo do segundo tempo, jogar todos os 45 minutos. Ele realmente mostrou que ainda não tem condições de jogo, né? Foi uma peça ali muito discreta na partida. E aí muita gente criticando, não era para ter colocado o Galhardo agora, mas aí eu acho que entra um dilema também, porque se o Santa perde o jogo por 2-0
e ele não coloca o Galhardo na partida, o torcedor também ia fazer a crítica, né? Pô, o Galhardo tá ali, principal contratação, você tá perdendo 2-0 e não coloca o cara para jogar. Então acho que quando o Santa leva o Galhardo pro banco de reserva, meio que cria esse dilema, né? Se ele entra, como entrou e foi discreto na partida, todo mundo tá criticando a alteração, né, do Galhardo ter entrado, mas se ele também não entra, ia gerar uma crítica, porque, pô, tá lá a principal contratação e o cara não entra para jogar. Eu acho que o erro foi o Matheus Melo, Edson. Acho que não botaria o Matheus Melo, não. Até porque muda o posicionamento de João Pedro na partida, com a entrada do Matheus Melo, né? Então, assim, manteria o Lucas, teria só o Vini, que tava o Galhardo lá na frente, pra tentar receber uma bola, mas não mexeria tanto com a estrutura, entendeu? Atrás. Entrada do Matheus, ele mexe com o João Pedro, tirou o Lucas Siqueira, então não teria feito, não. Assim, uma estratégia, depois de criticar um cara que é ousado, acho que cada um tem sua maneira de enxergar o jogo, né? Mas eu não faria porque mexeu demais com o Santa. Ele tira o Lucas Siqueira, né, que é o cara que teoricamente ali dá aquela saída de bola, e coloca o Jael, né? O Jael que tava de ponta também para volante, então realmente mexe muito no time aí pro começo do segundo tempo. O dilema existe, mas o erro para mim existe também. Assim, não é porque tem o dilema que a gente pode eliminar o erro. Para mim, eu acho que não era a hora de colocar o Galhardo. Ele mesmo deu entrevista durante a semana, o Itamar, dizendo que o Galhardo não aguentaria 45 minutos. Então ele se contradisse quando ele foi e botou o Galhardo ali. Depois na coletiva ele até explica, né? Que ele disse, pô, se eu não botasse o Galhardo ali, depois eu ia ter que mexer de novo, eu ia ter que tirar um 9 e botar o Galhardo para jogar. Mas aí o problema é dele. Assim, não era a hora do Galhardo entrar. Ele foi induzido pela comoção de colocar um 9, mas o Galhardo, fisicamente, você vê que ele fugia do confronto, que ele não tem condição física ainda para trombar. Quando o cara tá em condições, o cara briga, o cara luta. O Galhardo tava querendo pegar uma bola sozinho. Né? O Galhardo veio dar um chute no gol aos 43 do segundo tempo, e foi um chute horroroso. Ele deu um toque de calcanhar no time com 20 e poucos minutos. Assim, participação horrorosa do Galhardo. Então, ele não tem condição, não. Qual o tempo que ele pode jogar? 15 minutos. Então, bota 15 minutos, pô. Não bota mais que isso. E concordo com você, Marcos. Não quando bota o Matheus Melo. Mas eu concordo quando ele tira o Lucas Siqueira. Para mim, ele perde o meio campo quando ele tira o Lucas Siqueira. Se ele quer botar o Matheus Melo, bota no lugar do Vini Moura, bota no lugar... não mexe no seu meio campo. Bota até no lugar do João Pedro, que não podia botar. Ou então bota no lugar do Vini Moura e bota o João Pedro para jogar lá no ataque, que ele faz esse papel também. Mas, assim, o que não pode é ele tirar o Lucas Siqueira. Entendeu, Marcos? Eu penso dessa forma. Tranquilo por aí também. Eu acho que só que se ele bota só o Matheus Melo, eu acho que não muda tanto, né? Porque o Matheus não vai ficar na área, né? Tem que ficar meio que batendo cabeça ali, João Pedro e Matheus Melo. Talvez os dois tentando trabalhar com o Thiaguinho, né? Entrar no facão, que ele faz bem, né? Apesar de ter batido mal aquela bola no primeiro tempo. Talvez ia depender muito só dessa jogada, né? Acho que com o Galhardo ele tentou, sei lá, esperar um cruzamento, né? Acho que ele esperava que o Santa, com a formação, fosse criar mais chances de gol, né? Só que não criou nada, né? Tem um chute do Matheus de fora da área e outra jogada, assim. Então, realmente, o Galhardo ficou dependendo de uma bola que chegasse. Não chegou só essa, né? No finalzinho, os 43, que ele bateu muito mal. Então, acho que o Santa não funcionou, né? Não funcionou com as mexidas, nem com o Matheus, nem com o Galhardo. Nem defensivamente ficou mais vulnerável, né? Com a saída do Lucas, né? E a mexida no tabuleiro do Israel, e nem conseguiu ser perigoso no ataque, né? Então, não serviu. E de qualquer forma, os dois entraram mal, né? Tanto o Thiago Galhardo quanto o Matheus Melo. Eu acho que o Matheus Melo, só aquele chute mesmo no comecinho do segundo tempo. Depois eu não lembro dele fazer mais nada assim de perigo no jogo. Então, de qualquer forma, além das mexidas erradas, acho que tanto o Matheus Melo quanto o Thiago Galhardo foram mal na partida. E do outro lado, eu acho que o Sport fez o seu papel, né? E conseguiu uma boa vitória. Qual o tamanho da vantagem para a volta, Marcos? Para mim, 80%, falei. 80%, né? 80%, né? O Sport está com quase 2 irmãos aí na vaga. Muito difícil, né? Assim, enxergar uma vitória do Santa por 3 gols, né? Que daria a vaga direta, muito difícil, né? Nunca pode dizer nunca, mas acho muito difícil. 2 gols é mais acessível, né? Faz um gol no começo, aí na pressão, consegue postar um dia ruim do Sport e numa partida, como eu falei, né? Quase perfeita do Santa. Mas acho muito difícil uma reviravolta. Acho que o Sport está bem encaminhado aí para a final. Vamos ver como é que estão esses jogos. O torcedor do Santa ainda acredita. O torcedor do Santa ainda acredita, viu, Edson? O torcedor do Santa está acreditando muito nessa classificação, embora seja difícil, Edson. O torcedor segue acreditando, né? Vai ter agora um jogo que é torcida única, né? No Arruda, só o torcedor do Santa vai estar presente. Então, isso aí dá um gás aí para a torcida chegar junto e incentivar o time que tem uma missão difícil, como o Marcos falou, né? 2-0 contra. Se a gente pegar o retrospecto aí dos últimos clássicos que o Santa conseguiu vencer o Sport aí nos últimos anos, foi justamente por um gol de diferença, né? Que é um resultado que
que classifica o Sport para a final. Então, realmente, vai ser uma missão difícil. Eu acho que o Santa vai ter que mudar um pouco essa estratégia, né, dos últimos clássicos. Eu acho que se jogar dessa forma aí, se não pressionar mais, não sei se vai conseguir esse resultado que precisa. Então, acho que o Itamar vai precisar modificar um pouco aí essa estratégia, pensando nesse jogo da volta para buscar essa vaga na final. Ainda a sua estratégia? Ainda tem isso, né? O Santos não vai poder fazer o jogo que mais gosta, né? Contra o Sport, né? Que é deixar a bola para o adversário, ficar atrás e apostar na velocidade, né? Não vai poder fazer isso, né? Acho que se fizer isso, vai passar o tempo, vai enervar a torcida, não vai mobilizar, né? A torcida do Santa, né? Em função do jogo, né? Então acho que o Santa tem que ser mais elétrico, mais para cima, e aí vai deixar mais brechas para o Sport, né? Acho que não tem muito o que fazer, não. É o último jogo, né? Que vale aí ou para um ou para outro, então é hora de arriscar mesmo, sair dessa zona de conforto, de marcação, de segurar a defesa, e vai ter que ser mais ousado, né? Aí sim, eu acho que vale sim mudar, se o Galhardo não tiver mais condições de jogo, aí bota o Tanque, bota outro atacante, tirar o Vini, né? Acho que o Santa vai precisar de gente na área, né, para ser mais ofensivo de fato, né? Não basta só ter peças ofensivas, realmente tem que saber atacar, tem que atacar. Então aí para esse jogo vai precisar para mim mudar a estratégia e mudar a escalação. Então tem o Balotelli, Lucas Siqueira e Israel. Sai um dos três, não é isso? Não, para mim sai o Vini. Para mim sai então, o Vini. Então continua com o mesmo jeito, pô. Se você vai botar 3 volantes, bota no meio dos atacantes, é 4-4-2. Um atacante de área, né? Que o Vini sai, ajuda na marcação. Acho que sim, esse cara para entrar tem que ficar livre de marcação. Já deixa os três marcando e bota Thiaguinho e João Pedro aí, o Galhardo, o Tanque, o outro atacante, para ser, de fato, atacante. Sem estar preocupado em fechar a linha de passe de zagueiro, sem fechar sair de bola, não. Para ser atacante para atacar, né? Porque o Israel também chega, né? O Lucas chega e o Balotelli é mais marcação. Então, acho que o Santa não pode também abrir mão dos 3 volantes, eu acho que não. Acho que, se for pro nada, também é uma opção, né? Mas eu não faria, não. Eu faria mais mudança no Vini, botando um cara mais de área. E você, Edson, que mudanças você faria? Acho que é necessário colocar esse homem de área para esse jogo da volta. O Vini, acho que só fechou linha de passe no primeiro tempo. Não lembro de um lance assim do Vini trabalhando ali, ajudando no ataque do Santa nesse primeiro clássico. Então acho que tirar o Vini Moura, colocar um centroavante, acho que o mais provável de se colocar um novo é o Eduardo Tanque, né? Pelo que a gente viu do Galhardo no segundo tempo do clássico. Acho que o Tanque seria o cara ali para jogar de 9. E se ele for mexer no meio, se ele quiser guardar uma dessas peças aí para o segundo tempo, né? Tirar o Israel, ele pode colocar o Matheus Melo para fazer a criação e colocar o João Pedro de ponta, né? Que foi quando começou ali nos jogos iniciais do campeonato. O João Pedro começou jogando, mas ali caindo pela ponta direita. Então pode ser também uma opção aí nessa mudança da escalação do Santa para esse jogo da volta. Vamos ver aí. Sport e Santa se enfrentam no próximo sábado. Torcida única lá no Arruda, só tricolores. E só para fazer uma menção, vocês viram o tricolor infiltrado, Marcos? Será que vai ter rubro-negro infiltrado sábado? Não? Impressionante, né, velho? Assim, olha, daria um livro de 500 páginas do Walter. Meu irmão, impressionante, velho, impressionante. E mais impressionante é como ele, com toda essa paixão naquele disco do esporte, ele não jogou no esporte. Já vindo para cá para jogar no esporte, né? Impressionante como a vida é maluca, né, do Walter, porque o cara jogou no Santa, aí foi pro estádio torcer pro esporte, né, nesse clássico de sábado. Voltou a dizer, né, que sempre foi torcedor do esporte, desde criança, sempre acompanhou e teve para jogar no clube e deu tudo errado. Ele se apresentou como jogador do esporte e não jogou, né? Impressionante a vida, né, maluca aí do Walter, que é gente boa demais, assim, vitorioso na vida por tudo que passou, mas é impressionante como a vida dele é uma montanha-russa, né? Ele sempre surpreende. E o pastor que foi ver o jogo, Edson, você viu também, não? Eu vi o torcedor do Santa, né? Teve o torcedor do Santa lá que falou até ele é pastor, ele de Caruaru. Descobriram que ele é pastor de Caruaru. Chegou lá e na entrevista até surpreendeu, né? Chegou só no microfone, disse que no Arruda ia ser diferente e foi embora. Realmente mostrou muita coragem. Coragem, muito corajoso, rapaz. Mas é o tipo de jogo, né, que o cara fica doido pra ir, né? O cara fica tentando buscar uma forma de ir e você fica... O coração do cara fica agoniado, né? Pô, não vou poder ir. A mesma coisa vai passar o torcedor do esporte no próximo sábado, né? Mas aqui eu recomendo, não vá pro jogo. Você, torcedor do esporte, se for proibido, não vá pro jogo, né? É claro que não. Vamos falar da outra semifinal? A outra semifinal teve Maguari e Retro ontem. Eu gostei do jogo, foi um bom jogo para assistir, viu, Edson? Eu gostei mais do primeiro tempo, viu, Júnior?
O primeiro tempo eu achei bem movimentado. O segundo começa com 2 chances de cada lado, né? Acho que no começo do segundo tempo tem um chute do Júnior Fialho, tem uma cabeçada do Maicon Douglas pelo lado do Retrô. E pelo lado do Maguari tem o chute do Dudu, lateral direito, né? E também o chute do João Guilherme. Depois o jogo entra no marasmo, assim, na segunda etapa. Acho que todo mundo abraçou o regulamento ali, ficou meio que receoso, né? De ir pro ataque e dar brecha pro adversário. E aí o Retrô volta a buscar o jogo já no final, né? Os 45, quando tem aquela chance com o Erickson, cara a cara com o Juliano, ele chuta a bola para fora. E depois tem o lance do gol, que é a falta que é cobrada na área, o Juliano tira de soco e o Salomão pega de primeira e acerta um golaço. E aí é o gol que justamente dá essa vantagem pro Retrô no jogo da volta. Mas eu gostei mais do primeiro tempo. Achei o primeiro tempo mais movimentado. O Maguari teve mais chances ali com o Juan pela ponta esquerda. Teve o Lelê também. Gostei do Lelê jogando pela direita no primeiro tempo. No segundo ele joga centralizado. E aí acho que também pela questão física ele perde um pouco do ritmo, né, daquele fôlego que estava no jogo. Mas eu acho que a primeira etapa eu gostei mais do que no segundo tempo. O segundo não teve quase nada, né? Tirando no comecinho ali do segundo tempo, acho que 2 equipes meio que não quiseram se expor, né? Para não perder o jogo e com essa desvantagem para a parte da final. Quase o Maguari conseguiu isso, mas levou o gol nos acréscimos, né? Acho que o primeiro tempo foi bem movimentado, mas mesmo assim gostei mais do Retrô, sabe? O Retrô entrou com um meio campo bom, né? Com o Fabinho, com o Richard Franco e o Hasley procurando o jogo, né? Chutando muito de fora da área, armando as jogadas. Sem o Fernandinho, ele vira, né? A reserva técnica desse time do Retrô. Então foi bem nesse sentido. E o Retrô buscou mais o gol, foi premiado no final, né? Um jogo com muita polêmica de arbitragem, todo mundo reclamando, né? Acabou o jogo, o Maguari, o goleiro reclamou da falta, que eu não achei, né? No segundo gol do Retrô. O Gustavo Jordão dando entrevista destemperada, né? Depois, né? Falando em perseguição ao Retrô por causa do Laércio, né? Assim, totalmente fora de senso, né? Então, realmente, há muita reclamação com a arbitragem de Paulo Belense, acima do tom, para mim, principalmente do Gustavo Jordão. Na verdade, assim, eu acho que a entrevista do Gustavo Jordão foi que, pelo menos, não usou palavrão, hein, Marcos? Tu viu a súmula, não, hoje de manhã? Me falaram. A súmula fala que o Francisco Salles manda tomar caju, o Laércio chama de bandido, a do Gustavo, ele cita o Gustavo, mas pelo menos não tem palavras nesse sentido, nesse nível. Aí o Gustavo deu uma entrevista, inclusive, pro João Vitor Amorim, tá no Instagram dele, dizendo que já existe um problema entre Laércio e... Então, isso que eu falo, destemperado nesse sentido, entendeu? De querer, assim, levar esse lado de perseguição, de que ninguém gosta do Laércio, porque ele fala mesmo, né? Porque ele critica, e aí já entra querendo prejudicar o Retrô. Acho que não, acho que foi uma falha de posicionamento, né? Para mim, realmente ele atrapalha o Richard Franco no gol, né? Mas dizer que isso é perseguição, ele entrou determinado para prejudicar o Retrô. Não. Eu acho que o erro dele, Marcos, é a soberba do Paulo Belense de não ter dito na hora, pô, foi mal, velho, desculpa, eu atrapalhei. Porque, inclusive, eu acho que ele não podia parar o lance. Porque ele não tocou na bola, pô. Ele atrapalhou. Mas se ele parasse o lance, ele atrapalhava mais ainda o time que estava criando. Uhum. Então, eu acho que ele não podia ter parado o lance. O que ele podia ter dito, depois que acabou, Fabinho, me perdoe, eu errei, acontece, eu errei, não tenho como evitar, eu não podia parar o lance desse para prejudicar o ataque, eu errei e tal. E um abraço. E não ficar naquela empáfia ali, de não assumir o erro, e ainda dar amarelo para Fabinho, que não disse uma palavra, não xingou ele, entendeu, Marcos? Ele só xingou dele. Mas é verdade, acho que não estou criticando reclamar da arbitragem. O Retrô foi prejudicado, né? Se intencional ou não, mas acabou prejudicado naquele lance. Só acho que levar para esse lado de perseguição, de que ninguém gosta do Laércio, por isso é uma divisão na arbitragem pernambucana em relação a isso, ao Retrô. Então acho que isso é demais, né? Por isso que eu falei de destemperado nesse sentido. E tu, Ed, o que achou sobre a questão? Eu concordo. Eu acho que foi realmente, as críticas foram um pouco exageradas em algumas questões. Né? Acho que realmente o Retrô tem o direito de reclamar do lance, né, do gol do Maguari, mas como o Júnior falou, a bola não tocou no árbitro, né? Então ele não tinha como parar o jogo ali, né? Ele acaba atrapalhando um pouco na corrida do Richard Franco ali quando tentar recuperar a bola, mas ele não poderia parar o jogo ali porque a bola não tocou nele. Então, realmente, acho que faltou só esse pedido de desculpa, mas o árbitro não tinha como parar o jogo ali, até porque se ele prejudica o Maguari, né? Ia prejudicar maior e ia ser uma reclamação dos dois lados. Então, acho que realmente aí o Retrô tá no direito de reclamar, mas o árbitro não podia parar o jogo, não. Qual o tamanho da vantagem do Maguari, do Retrô, Marcos? 60%. 60%? Por quê? Venceu, né? Venceu
Você tem um time mais qualificado, né? Não encaixou nesse campeonato, mas tem melhores jogadores do que o Maguari. Então, acho que já tem essa vantagem. E venceu o primeiro jogo aí no final, levanta um pouco a moral também, aumenta a confiança e pode jogar pelo empate, né? Por 2 resultados. Né? A vantagem, se levar um gol, não tem desespero, né? E vai para os pênaltis ainda. Acho que a vantagem, o Retrô é uma boa vantagem. Maguari pode pensar em 2026, Edson? Não, acho que ainda não. Acho que o Retrô tem realmente uma leve vantagem, mas eu acho que esse confronto ainda está mais em aberto. Acho que o Maguari pode buscar ali 1-0, levar para os pênaltis. O Maguari já venceu o Retrô na primeira fase, né? Então acho que esse aí é um jogo mais nivelado, apesar do Retrô ter um pouco mais de qualidade, mas eu acho que é um jogo mais igual aí. Acho que está em aberto ainda. A entrevista do Suede, ele fala que se for para os pênaltis, ele ganha. Que ele que treina pênalti todo dia. Tá certo ele. Tá certo ele. Pênalti, assim, você sempre fala, ele concorda, né? Pênalti tem vários componentes, né? Emocional, o cansaço físico do jogo também, mas você treina bem, é o primeiro passo, né? Pra você converter a cobrança. E pro goleiro também, né? O goleiro que pega pênalti é o diferencial, né? Hoje, os goleiros conseguem meio que incomodar mais os atacantes, né? Os batedores em geral. Então, é treinamento para um lado e para o outro também. E o treino, na verdade, Edson, que eu acho legal é que eles não estão treinando assim, não vão treinar para o pênalti. Eles já treinam, segundo o Suede Lima, desde o primeiro dia. Toda vez que acaba o treino, eles ficam treinando o pênalti. Isso eu acho legal. É legal e é um fator que ajuda, né? É um fator que ajuda no caso dessa questão, né? Se chegar nos pênaltis agora na semifinal, o Maguari já treina todo dia, vão estar bem mais tranquilos em relação ao Retrô, né? Porque geralmente o elenco trabalha mais a questão tática, questão técnica e ocasionalmente ocorre treino de pênalti justamente quando chega nessa questão do mata-mata, né? Então, como o Maguari, o Suede já citou bem a você na entrevista, e que treina todo dia, então realmente é um fator aí que pode ajudar o Maguari. Caso essa decisão vá para os pênaltis aí, os jogadores vão estar bem mais tranquilos, porque já treinam há um bom tempo essa questão. Marcos Leandro, você era um menino levado quando você era jovem? Não, diga para mim. Não, Juninho, assim, fiz algumas irritei um pouquinho algumas vezes meus pais, mas não, em geral não. Você já levou algum peteleco na sua vida em algum momento? Muito, mas não era tão bom ator como o Nestor, né? Se fosse bom ator, teria caído, teria provocado mais uma resenha, né? Foi impressionante o nível de canastrice, né, do jogador brasileiro, que realmente impressionou, né? Rapaz, é incrível isso no futebol brasileiro, Edson. Como é que pode o cara levar um peteleco? Que queda absurda. Não, primeiro, cara, meu pai com um peteleco, pô. Um peteleco. E o outro cai numa cena pastelão no gramado. Pelo amor de Deus. Você já deu peteleco Eu acho que rolou uma forçada de barra ali, viu? Eu acho que rolou uma forçada de barra ali de jogador do Bahia. Né? Não foi pra tanto, né, o peteleco. Tanto é que teve algumas pessoas que, acompanhando a transmissão, achavam que ele ia advertir o Rodrigo Nestor, né? Pela questão de tentar ali uma possível simulação e tal. Mas ali o jogador da Jacuipense acabou levando o cartão vermelho. Eu também acho que não era pra tanto, tá? Acho que um amarelo ali resolvia. Mas aí a arbitragem achou por bem expulsar o jogador da Jacuipense. E aí ele já vai ficar esperto aí nos próximos jogos que ele tiver em campo, pra não dar peteleco em ninguém, pra não deixar o time com 10 no decorrer da partida. E o cara perdeu o pênalti, pô. O cara atrapalhou a concentração do coleguinha e o cara perdeu o pênalti. É incrível o futebol brasileiro, né, rapaz? É incrível o futebol brasileiro. O cara... E estaduais são sensacionais, velho. É incrível o futebol brasileiro. O cara ser expulso por conta de um peteleco, acho que é a primeira vez que eu vi na minha vida. Incrível. É isso, gente, é isso. Muita coisa aconteceu também no futebol pelo Brasil, né? Teve o Neymar, que foi pular carnaval, né, Marcos? Lá. Que maldade. Se lesionou, né? Se vinha jogando muito, né? Assim, o cara que um ano e meio sem jogar, joga todo o jogo. Sem ironia, por favor. Olha, o Neymar de 2026 vai ser o Messi de 2022. E vida segue. Viu? É difícil. Acho que o Messi... ele tem um grande desafio, né? Chegar bem preparado, né? Bola ele tem, sem dúvida alguma, né? Um craque, né? Um gênio do futebol. Precisa estar bem preparado, né? Ele nunca chegou a uma Copa bem preparado, né? E não acho que vai ser nessa que ele vai chegar bem preparado, não, né? Acho que ele chega até a Copa, mas bem preparado para ser o diferencial, acho difícil. Carnaval em fevereiro, Edson, não é em junho, não. Então dá para ter Copa, beleza, não atrapalha, não.
Daqui para lá a gente espera que ele esteja bem preparado fisicamente para jogar a Copa, né? Qualidade a gente sabe que o Neymar tem, isso aí ele já demonstrou ao longo da sua carreira, inclusive nos últimos jogos também, fazendo gol de falta aí, gol olímpico. Então, é um cara que qualidade a gente sabe que ele pode entregar. O que pega mesmo é a questão física. A gente espera que ele chegue bem preparado aí em 26 para poder ajudar a seleção brasileira nessa missão de conquistar esse título. É isso, gente, é isso. Falamos aí das semifinais pernambucanas, falamos do Neymar, falamos aí do Peteleco expulso, falamos de muita coisa. Agora a gente volta na próxima semana para falar da decisão, de quais os dois times que vão avançar à grande final. Santa Cruz e o Sport se enfrentam no sábado, Maguari e Retrô se enfrentam no domingo. O Retrô e o Sport têm uma vantagem, o Sport pode perder por 2 gols, que ainda vai para os pênaltis, o Maguari pode perder por 1 gol, que vai para os pênaltis. Vamos ver quem passa, quem leva melhor e chega à grande final. Valeu, Marcos Leandro. Um grande abraço, meu querido. Valeu, Juninho. Valeu, Edson. Valeu, Thalita. Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço, Edson. Tudo de bom, meu irmão? Valeu, amigos. Um abraço aí a todo mundo que estava acompanhando o destaque da rodada, aqueles que vão acompanhar depois, e até a próxima. Deixa eu só registrar aqui antes da gente fechar. Tem umas mensagens enviadas aqui no nosso chat. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Pronto. Carlos Cunha diz bom dia para vocês. Vocês são massa. Augusto Rocha Medrado não, ixi. Augusto Cabral, né? Então, esse é um ET, né, não, Marcos? Um abraço. Ele disse, bom dia, meu povo. Vocês acham que o Sport vai esperar o Santa ou vai para cima? Acho que vai esperar, né? Assim, não vai ficar tão atrás como o Santa costuma fazer, né? Quando joga contra o Sport, né? Acho que o Sport, assim, não vai ser tão aberto, né? No começo do jogo, principalmente. Mas não vai ficar só atrás, não. O Carlos Cunha que tem o Pepa tem que esperar mesmo. E o William Silva pergunta, bom dia, vocês já mudaram de opinião sobre o trabalho do Pepa? Quando vão reconhecer que o planejamento dele e da diretoria estão corretos e o Sport está evoluindo a cada jogo? Toma, Marquinhos, toma aí. Tu estava criticando o Pepa o tempo todo com o rodízio? Peça desculpa agora. Não, o Sport está evoluindo, né? Assim, eu não mudo minha opinião em relação a ele ser o técnico do Sport no brasileiro, mas esse momento do Sport é um bom momento, né? Passa aí porque Edson falou, da repetição de alguns jogadores, e o Sport jogou bem. Então o Sport jogou bem contra o CRB, jogou bem contra o Santa, então está em evolução, sem dúvida alguma. A gente tem que respeitar e entender o que está acontecendo. O Sport, ele não tinha jogado um grande futebol. Então a gente só podia comentar o que o Sport estava apresentando. O Sport tinha jogado menos bola do que o Santa. Agora não, agora o Sport jogou mais bola do que o Santa. Então os elogios vêm agora. O planejamento é feito, mas nem todo mundo estava satisfeito com esse planejamento do Sport. Ele parou o rodízio e as coisas tenderam a se equilibrar agora. Então, eu acho que o planejamento para o Sport, o objetivo principal é o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que ele cometeu alguns erros nesse trajeto aí no Campeonato Estadual. Edson. Eu não falo nem só de erro desse questão do rodízio, né? Acho que foi exagerado esse rodízio, né, em jogos principais, mas falo também em erro de leitura de jogo, né? Como a gente falou muito aqui no jogo contra o Náutico, quando ele perde o Lucas Lima e bota o Barleta, né? Fica com 4 atacantes e ninguém para criar o jogo. Então isso não é erro de rodízio, não é erro de planejamento, isso é erro de leitura de jogo. Né? Então acho que no momento valeu a crítica por causa disso, não é nem em relação ao planejamento, ao brasileiro, não. Erro de leitura de jogo naquele jogo contra o Náutico. Beleza, senhores, vamos... exatamente como vocês falaram, só para pegar esse gancho aí, Júnior, realmente, foi tudo que vocês falaram aí. A questão do rodízio, ele mexia muito na equipe no começo, né? Até porque para fazer teste mesmo com os jogadores que estavam chegando, às vezes ele mexia 6, 7 peças na escalação de um jogo para o outro, isso também acaba atrapalhando, querendo ou não, no entrosamento do time, e também essa questão dos erros na leitura de jogo. Não só aconteceu no jogo contra o Náutico, mas também contra o Fortaleza, né? Naquele jogo, quando ele perde o Carlos Alberto machucado e coloca o Lucas Lima e acaba travando um pouco a equipe. Então, acho que essas duas questões aí no início acabaram atrapalhando um pouco a questão do entrosamento, mas agora quando ele passa a repetir o time, começa a fazer as mexidas certas, é normal que o time tenha realmente uma evolução, até porque o elenco do Sport tem qualidade. Obrigado, meu querido amigo Edson Júnior. Valeu, meu irmão. Valeu, Júnior. Abraço aí para você, para o Marcos, para a Thalita, para todo mundo que está acompanhando o destaque da rodada. Até a próxima. Valeu, Marquinhos. Valeu, Thalita, Priscila. Beijo carinhoso para você. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.